Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para poder conversar com vocês acerca da polêmica gerada no último discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele fala que os índios estão se tornando cada vez mais humanos como nós. Bom, essa frase, ela reflete, na verdade, um etnocentrismo muito grande. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo, ele é bastante estudado na antropologia, e aí não se sabe se essa frase mal colocada é, na verdade, até mesmo uma falta de um conhecimento humanístico, no sentido de que o indivíduo pertencente a determinado grupo social ou cultural, ele entende que a sua cultura, que o seu grupo social, ele é mais importante do que o outro, ele é o centro da atenção. Por isso que a gente tem essa questão do etnocentrismo. Bom, mas nesse viés nós não podemos esquecer o seguinte, nós temos que a população indígena, na verdade, ela pertence aos chamados grupos vulneráveis e também a uma minoria, algo que já vem sendo bastante estudado, principalmente pela nova vertente dos direitos humanos, que é os direitos humanos dos grupos de vulneráveis. Mas quem são os grupos de vulneráveis e quem são as minorias? Bom, e o grupo de vulnerável, na verdade, são pessoas que pertencem a determinados grupos, e esses grupos, eles, devido, né, às suas características peculiares, esse grupo, ele vem sofrendo discriminação, ele vem sofrendo uma pouca proteção por parte da ordem jurídica interna. Muitas das vezes, as pessoas que pertencem aos grupos de vulneráveis, devido aí a uma condição especial que necessita ter essa característica, por exemplo, pela sua fragilidade ou pela sua indefensibilidade, devido ao processo histórico e cultural, essas pessoas também podem pertencer a uma minoria. E o que é uma minoria? Uma minoria, na verdade, trata-se de pessoas que têm uma menor representação política dentro do ordenamento jurídico pátrio, como também essas pessoas que sofrem de forma sistêmica e crônica discriminação cultural, social, em razão da sua singularidade, de algo que as tornem, na verdade, especiais. E dentro dos grupos de vulneráveis e das minorias, nós podemos perceber que um conceito não exclui o outro. Nós temos aí a população indígena, nós temos aí os povos indígenas. E se a gente for perceber, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que traz pra gente o seguinte, que todos aqueles pertencentes à família humana devem ser considerados como pessoa em qualquer lugar, em qualquer espaço, perante a lei. E além disso, nós temos lá no artigo 1º que traz pra gente que todos os seres humanos são dotados de direitos e dignidades e devem agir, né, com consciência um com os outros, com o espírito de fraternidade. Então, a gente percebe que a população indígena, ela merece o devido respeito, uma vez que são grupos de vulneráveis, pertencem a uma minoria e, na verdade, se a gente for remeter lá para a antropologia, a gente tem a questão do relativismo cultural. A gente tem que vários povos desenvolvem as suas peculiaridades históricas, culturais, sociais, e não há esse intuito de nivelamento, de uma cultura se nivelar a outra, ou até mesmo de sobreposição, que é a ideia que a gente tem aí de etnocentrismo. Na verdade, a gente tem que ver, né, analisar que existem várias culturas, existem várias formações culturais, sociais, e elas merecem respeito, elas merecem, inclusive, serem protegidas quando essas minorias, na verdade, quando esses agrupamentos fazem parte de minorias ou de grupos de vulneráveis. Nesse contexto, nós temos uma proteção internacional dos grupos de vulneráveis e, assim, nós temos que os povos indígenas, existem vários tratados, convenções internacionais que trazem essa proteção às pessoas e aos povos indígenas. Mais precisamente, eu trago para vocês a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas,
Essa declaração, ela reforça a proteção, a tutela aos povos e pessoas indígenas no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. E nessa declaração a gente traz aí a noção da plena vigência dos direitos humanos. E se a gente for olhar o artigo 5º da declaração, ela nos traz de forma bem clara e expressa que os povos e pessoas indígenas têm direito ao gozo pleno de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidas nas Cartas das Nações Unidas, na Carta da Organização dos Estados Americanos e no direito internacional dos direitos humanos. Então, nessa perspectiva, nós não podemos deixar passar em branco que discursos como esses ditos, né, pelo então presidente da República, merecem de fato serem reconstruídos, na verdade serem destruídos e haver uma reconstrução no sentido de que não há o etnocentrismo, né, não há essa ideia de nivelamento ou de superioridade de povos, de culturas, de grupos sociais, e sim, na verdade, a necessidade de um respeito mútuo e de proteção, de tutela daquelas pessoas, daqueles povos que fazem parte de grupos de vulneráveis ou até mesmo de minorias. Então, ficamos por aqui e deixamos aí a necessidade da gente acabar, né, desconstruir discursos que, na verdade, são simbólicos, são violentos, no sentido da promoção da verdadeira tutela dos direitos fundamentais e aí de uma proteção dos direitos humanos desses grupos de vulneráveis e minorias. Beijo grande!